Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar um pouco mais sobre vaidade, né? Vaidade, algumas inscritas aqui do canal me fizeram essa pergunta, né? Irmã Raquel, fala um pouquinho mais sobre vaidade. Então, antes de falar um pouco daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, deixa aqui embaixo teu pedido de oração e deixa aqui o teu pedido de oração. E eu oro todos os dias, né, pelos meus inscritos, pelos inscritos aqui do canal. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55. Então, algumas pessoas, algumas irmãs já me fizeram essa pergunta, né? Irmã Raquel, fala um pouco sobre vaidade, irmãs. Eu penso que Deus ele tem obras específicas na vida de pessoas específicas, né? Quando eu falo de vaidade, como eu já falei aqui no canal de vaidade, eu estou falando de uma vaidade intrínseca, uma vaidade interna, né? De uma vaidade do coração. O sábio Salomão, ele vai dizer que vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Inclusive, eu estar aqui gravando esse vídeo já é uma vaidade. Sendo que o sentido que Salomão ele vai dizer que tudo é vão, tudo é efêmero, tudo vai passar. Então, falar de vaidade, para mim, eu não sou a dona da verdade, nem tenho a pretensão de ser, mas é apenas um pouco daquilo que eu penso e que eu acredito. Quando eu me remeto para a santidade, eu acredito que santidade ela começa na mente, começa na purificação do coração. Jesus ele vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai, sai do coração. Então, quando se fala de vaidade, que eu não quero aqui sair, né, do foco do vídeo, eu falo de uma vaidade do ego. Eu falo de uma vaidade de querer ser importante, ser mais do que o outro. E Jesus ele vai dizer que o servo ele deve considerar o outro maior do que si mesmo. Nós somos chamados para servir o outro, a liderança, a família, a comunidade, a igreja. Onde Deus nos enviar, a empresa, se você trabalha numa empresa. Considerar o outro mais importante do que a si. Então, quando eu falo de uma vaidade, eu não estou falando assim de uma vaidade de um brinco, de um batom, né? Já até me criticaram aqui por eu usar brinco, usar batom, né? Eu não sei se alguém vai falar aqui das minhas unhas, mas assim, eu acredito que Deus ele tem obras específicas na vida de pessoas específicas. Se você é de uma linha, de um segmento, e se o próprio Deus, eu acredito, ele falou com você para você não usar adornos, algo dessa natureza, ou não usar maquiagem, não pintar unha, não pintar cabelo, amém, glória a Deus, né? Que Deus abençoe, e eu acredito nisso. Você acredita, irmã Raquel? Eu acredito. Mas eu acredito que é a tua chamada, o teu nível de espiritualidade, é o teu nível de evolução espiritual com Deus, né? Agora, se na vida do outro e de outra pessoa não é assim, eu não posso fazer, né, julgamento, né, situações. Mas quando eu falo assim de uma vaidade, eu estou falando de uma vaidade interna, de querer enganar o outro. Isso é ego, é soberba, isso é falta de caráter, né? Colocar uma máscara de hipocrisia, querer mostrar uma coisa que eu não sou. Isso sim que é uma vaidade. É problemas de caráter, né? E eu creio piamente que Jesus ele morreu naquela cruz para nós termos uma vida transformada. E essa transformação ela é de dentro para fora. O externo vai refletir o interno. Existe uma palavra em Ezequiel, que ali
naquela circunstância, naquele panorama, dentro daquele contexto, nós vemos um Deus que adornou, né, a Jerusalém, né, as filhas de Sião. Mas eu não quero assim me ater nessa questão doutrinária. Eu quero falar nesse vídeo isso, né? Que eu acredito que tudo é vaidade, 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 tudo é vaidade. Eu acredito numa vaidade interna, até mesmo julgar o outro, apontar o outro, falar mal do outro, fazer apontamentos negativos, isso é uma vaidade. E vem do coração, né? Eu falo assim dessa vaidade, de querer ser mais santa do que o outro, a outra, querer ser a mais espiritual da congregação, querer pregar melhor do que o meu irmão e a minha irmã. Olha só, isso é petulância, isso é arrogância, isso é ego, isso é vaidade, irmãs. Só existe um pregador, que é o pregador, o artigo é bem definido, Jesus de Nazaré. E é o poder dele que atua em nós, que somos vasos de barro, né? Não, eu sou a super pregadora. Tem gente que, né? Não, eu sou a super espiritual. Se eu sair daqui e não entregar uma revelaçãozinha, meu título de profetisa já não funciona mais. Já vou perder o meu status de profetisa. Isso é vaidade. Eu creio nessa vaidade. Bom, se Deus te usa e Deus te deu, você entrega. Mas existem muitas situações dessa natureza. E isso para mim que é vaidade. Se eu entrar em um lugar e sair sem ser notada, sem ser mencionada, eu vou ficar chateada. Ó vida, ó céu, ninguém me viu, ninguém se portou. Isso é ego, isso é vaidade. Quem deve aparecer é ele. João Batista vai dizer que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. Jesus ele vai dizer, não existe homem maior na terra do que João Batista. E Jesus vai mencionar João Batista. E João Batista lá batizando, nas margens do Rio Jordão, que ele cresça e eu diminua. Então, se para você vaidade é um brinco, é um batom, é uma pulseira, tô aqui com uma pulseira com mandamentos, né? Eu não gosto de usar nada sem objetivo. Essa pulseirinha aqui, ela tem mandamento, tem os 10 mandamentos aqui, mas escritos, né? Eu amei, eu comprei ela por causa disso, né? Ela tem os mandamentos, se bem que não é isso que vai me fazer de mim uma pessoa santa. O que nos faz santos a palavra vai dizer, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia na nossa vida, que o Senhor nos livre do pecado, que o Senhor nos ajude a aprender cada vez mais com Ele, a ser manso e humilde de coração. Não estou aqui na pretensão de ensinar ninguém, porque quem sou eu? Eu criei esse canal aqui na orientação de Deus, Deus que mandou eu criar esse canal é um testemunho de cura, que Deus teve que me curar na minha autoimagem. Eu fui criada num contexto de muita depreciação, que eu não me achava bem, a minha fisionomia, me sentia feia, inadequada, e Deus teve que me curar, e Ele mandou eu vir aqui. Então assim, eu não tô aqui para ensinar ninguém, mas eu tô aqui para compartilhar algumas experiências, um pouco daquilo que eu penso, que eu acredito, que eu acho. E não tô aqui para ensinar ninguém, é para compartilhar. Aqui eu falo de testemunho, eu falo da Bíblia, eu falo de casa, eu falo de libertação. Já falei aqui de geriatria. Então assim, né, é um Raquel Flix, né? Ficou assim uma mistura aqui. Eu leio livros aqui. Vai lá na playlist, eu falo sobre oração, sobre jejum, que é o que eu penso, que é o que eu acredito. E eu não tô aqui na pretensão de ensinar ninguém. Quem sou eu? Tô aqui para aprender com aquele que disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O restante, ó, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Que Deus abençoe. Paz.